Olá pessoal, terceiro dia maravilhoso, que bom que você está aqui, chamou seu amigo, falou para o seu amigo, vamos assistir a aula de anteontem, vamos assistir a aula de ontem, dá tempo de você rever todas as aulas, as duas aulas anteriores, porque hoje a gente tem um recado sensacional para dar para vocês, a aula hoje é muito interessante mesmo e muito importante. Tão importante quanto as duas anteriores. Mas, precisou, volta lá, assiste de novo a de ontem, assista de anteontem, assista várias vezes, pede lá no Instagram, tal coisa eu não entendi, manda lá para mim. Até domingo ela vai estar aqui disponível para que vocês possam assistir. Vamos lá então? Muito importante a aula de hoje, eu tentei resumir de uma maneira assim, super simples, muito simples, da maneira como eu gosto de ser dentro da didática, de maneira muito simplificada. Eu vou falar para vocês de arritmias. Eu sei que arritmias é um assunto que gera uma enciclopédia, gera um livro enorme. Mas eu vou levar para vocês o seguinte, essa aula é para clínico. Essa aula é para você que faz plantão, é para você que tá no PS, que está na porta, que está lá no UPA. Essa aula é para você que precisa aprender o eletrocardiograma, que precisa fazer o diagnóstico de uma arritmia, até para que faça uma boa abordagem inicial e até para que encaminhe corretamente esse paciente, ok? Então vamos lá falar de arritmia um pouquinho? Vamos lá. Qual é a definição de arritmia? É uma anormalidade na formação de um impulso elétrico e condução dentro do impulso, dentro do miocárdio, ok? E a origem, ela vai depender de algumas coisas, vocês já vão entender isso, de alterações eletrofisiológicas a nível celular, tecidual e cardíaco global. E para que isso fique da maneira que eu gosto de dar aula, de maneira muito didática, a gente vai dividir assim, o que é supraventricular e o que é ventricular. Para isso a gente precisa entender muito bem essa divisão. Supraventricular é tudo o que todos os eventos que a gente pontuar nos atos, no nó sinoatrial e no nó atrioventricular. Então ali, acima do nó sinoatrial, acima do nó atrioventricular, já é supraventricular. E as arritmias ventriculares têm origem nos ventrículos, certo? E qual é a fisiopatologia? De maneira super resumida e super fácil. Eu tenho 3 possibilidades fisiopatológicas para arritmia. Possibilidade número 1. O distúrbio é na formação do impulso. Automatismo exacerbado, ou anormal, ou ainda por atividade deflagrada. Segundo motivo, o distúrbio pode estar na condução do impulso e não na formação, ele está na condução do impulso. Fenômeno de reentrada. A ativação do impulso nervoso persiste por um tempo suficiente para que o tecido adjacente recupere a excitabilidade. Assim, o mesmo impulso volta a excitar o coração. Por isso que ele é chamado fenômeno de reentrada. E a terceira causa, eu posso ter distúrbio simultâneo, tanto da formação quanto da condução. Focos ectópicos, extracistos, que apresentam automatismo e bloqueio de reentrada. Então eu posso ter formação, eu posso ter condução e eu posso ter formação e condução. Ok? Vamos lá então, seguindo. Vamos falar então, começar as principais. É claro que eu coloquei as principais, mas qual é o objetivo? Você vai estar coberto com mais de 90% de todas as arritmias supraventriculares em matéria de prevalência, de epidemiologia. Se você fixar isso aqui, vai trabalhar tranquilo com o eletrocardiograma no seu plantão, né, na porta, que você vai conseguir fazer esse diagnóstico. Então, o que nós vamos falar hoje? Taquicardia sinusal, taquicardia atrial, taquicardia por reentrada nodal, taquicardia mediada por via acessória, fibrilação atrial, flúter atrial. Ok? Vamos para o primeiro então. Taquicardia sinusal. Qual a característica principal de uma taquicardia sinusal?
ela é benigna. E, obviamente, como o nome já fala, ela tem origem no nó sinusal. Um dos maiores sinais dela, o principal sinal, é uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. O eletrocardiograma, o que eu vou ter? Ela é sinusal, eu vou ter onda P positiva em D1, D2 e AVF. O eixo elétrico da onda P, ele vai estar mais ou menos lá em 60 graus. Então, as derivações inferiores, D1, D2 e AVF, vão pegar uma onda Q, o quê? Uma onda P, o quê? Positiva. Pode ser resposta fisiológica em várias circunstâncias, né? Hipovolemia como compensador, febre, anemia, infecção, também insuficiência cardíaca. E o tratamento, como que eu trato uma taquicardia sinusal? Eu preciso identificar a causa, né? Olhei o eletrocardiograma, a única coisa que eu percebi é que ele tem uma frequência acima de 100. Eu vou procurar a causa. Tireoide, hipertireoidismo, ok? Identificar e tratar a causa. Eu corrigi a taquicardia. Segundo, arritmia supraventricular. Taquicardia atrial. Ela é bem mais rara, 5% das arritmias supraventriculares. Ela está associada à doença cardíaca estrutural, mas também pode ocorrer em situações normais. As ondas P, agora, a onda P que é de átrio, já é diferente da sinusal. E a frequência fica bem mais alta, ela fica entre 100 e 250 batimentos por minuto. E ela pode ocorrer em diferentes locais, como no átrio direito, gerando ondas P negativas em derivações inferiores. Então, agora, esse ritmo não é mais gerado no nó sinusal. Se ele não é gerado no nó sinusal, atenção à onda P. Ele vai ter uma frequência muito mais rápida e a onda P, ela vai ter várias configurações diferentes. Ok? A taquicardia por reentrada nodal é a causa mais comum de taquicardia paroxística, com QRS estreito. Então, quando vocês verem uma taquicardia paroxística com QRS estreito, ela é uma taquicardia por reentrada onde? Nodal. Ela é mais frequente no sexo feminino, entre a 4ª e a 5ª década de vida. O início térmico dela são súbitos, a frequência fica entre 100 e 280 batimentos por minuto. E no eletrocardiograma, o que eu tenho de muito importante? Eu tenho uma inscrição simultânea da onda P e o QRS. Ou uma onda P retrógrada, que aparece lá na onda T. A frequência é tão rápida que às vezes a gente não consegue ter uma onda P. E pode apresentar melhora após manobras vagais. Na aula de amanhã, vou lembrar que eu vou dar uma dica bem importante sobre manobra vagal. E agora, pessoal, a taquicardia mediada por via acessória. Ela é causada por feixes musculares acessórios. A taquicardia por reentrada AV, ela está presente em 95% dos casos. Tem um risco importantíssimo, gente, risco de morte súbita em pacientes com intervalo RR pré-excitado mais curto. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. O que eu tenho na síndrome de Wolff-Parkinson-White? Eu tenho um PR curto, eu tenho uma onda delta e eu tenho um QRS alargado. Tá? Muita atenção para esse critério para o diagnóstico da Wolff-Parkinson-White. Qual é o tratamento? Manobra vagal. Beta-bloqueador nodal, bloqueador de canal de cálcio e antiarrítmico. A quinta, importantíssima, fibrilação atrial. O que é uma fibrilação atrial? É uma ativação atrial desordenada, persistente. Quando ela é persistente, ela tem um tempo maior do que 7 dias. E quando ela é paroxística, ela é resolvida espontaneamente. O eletrocardiograma vai apresentar o quê? Ponto principal, ausência de onda P, com resposta ventricular rápida quando a condução AV está intacta. Então, se eu não tenho onda P, mas eu tenho uma condução AV intacta, a resposta vai ser rápida. Uma dicasinha para a gente perceber a fibrilação atrial. Eu não tenho onda P e o ritmo é irregular. Ok? Qual é o tratamento? O controle da frequência cardíaca
E ó, extremamente importante, isso aqui tem que guardar, isso aqui a gente tem que saber na ponta da língua. Prevenção de tromboembolismo, correção do distúrbio do ritmo. A gente pode fazer uma cardioversão, se for eletiva, a fibrilação atrial é mais do que 48 horas após a coagulação. Se for imediata, se a fibrilação atrial comprovadamente for menor do que 48 horas ou o paciente instável. Na fibrilação atrial, devido à grande importância, eu vou dar uma dica também amanhã para vocês, né? Como é que você faz o cálculo do Chades-2-Vasc e toda aquela história lá também. A sexta, o flutter atrial. 25 a 35% dos pacientes com fibrilação atrial. Pode ser resultado de dilatação atrial, tromboembolismo pulmonar, tireotoxicose, alcoolismo, pericardite, etc. Sintomas são agudos de palpitação, dispneia, fadiga e ou precordialgia. O eletrocardiograma. O que eu vou ter no eletrocardiograma? Ondas F enserrilhado invertido nas derivações inferiores. E a frequência atrial vai ser entre 250 e 350 batimentos por minuto. Ok? Então, a gente vai lembrar um pouquinho aqui rapidinho, ó. Taque sinusal, taque atrial, taquicardia por reentrada nodal, mais importante, ataque supra, taquicardia mediada por via acessória, fibrilação atrial, flutter atrial, ok? Agora vamos para a arritmia ventricular. Muito importante a arritmia ventricular. Elas podem ser originadas em qualquer região abaixo do feixe de His. Lembra que eu falei para vocês da supraventricular no começo? Era essa divisão que a gente ia fazer das principais arritmias, para que a gente guarde muito bem e para que fique simples e didático. E agora nas ventriculares a gente vai ter a origem delas em qualquer região abaixo do feixe de His. Número 1, extrasístole ventricular. Número 2, ritmo idioventricular acelerado. E número 3, taquicardia ventricular. Vamos lá então. Extrasístole ventricular. Causas cardíacas e não cardíacas. Eu posso ter uma extrasístole por causas cardíacas e uma extrasístole por causas não cardíacas. Ela pode ser assintomática. Não é raro a gente atender um paciente, por exemplo, um paciente idoso ou até atleta. Eu já tive paciente atleta que você faz um eletrocardiograma e ele tem extrasístole ventricular isolada. O idoso também com extrasístole ventricular isolada. Totalmente assintomático. Totalmente assintomático. Não vai fazer bobeira de dar amiodarona para ele, não precisa. Se ele é assintomático, deixa ele bonitinho lá, assintomático. Aliás, a amiodarona, cuidado, né? A gente vai falar dela ainda. O eletrocardiograma aparece como, pessoal? QRS aberrante, alargado, com duração maior do que 0,12 segundos. Quem sabe eletrocardiograma vai dizer para mim, ele tem o quê? Cada quadradinho é 0,04 segundos, então ele vai ter maior do que 3 quadradinhos. Acima de 0,11 ele já está alargado. Tá? Onda T mais largas com o eixo oposto em relação às ondas T do ciclo basal. Então, normalmente a extrasístole ela é alargada com a onda T oposta. E ela é aberrante. Você olha num eletrocardiograma, você já consegue visualizar uma extrasístole ventricular. E a gente precisa comentar duas coisas muito importantes que chamam muita atenção. O bigeminismo e o trigeminismo. O que é o bigeminismo? Bigeminismo é quando a gente tem... É muito legal quando você atende um paciente, faz um eletro e você consegue escrever isso no prontuário. Paciente apresenta extrasístole ventricular bigeminada. É muito legal escrever isso, isso mostra sabedoria de eletrocardiograma. O que é bigeminismo? Bigeminismo é quando você tem um batimento normal, uma extrasístole. Um normal, um extrasístole. E no trigeminismo você tem um normal, duas extrasístole. Um normal, duas extrasístole. Ok?
Agora o ritmo idioventricular acelerado, também chamado de taquicardia ventricular lenta. Geralmente ele ocorre em pacientes previamente cardiopatas, mas é bastante comum no IAM prévio. A gente falou na aula anterior sobre o IAM, esse é um tipo de arritmia bastante comum. Ele é também comum por intoxicação digitálica e a frequência cardíaca fica entre 60 e 110 batimentos por minuto. Ele apresenta como episódios curtos, geralmente assintomáticos e frequentemente não precisa de tratamento específico. Vocês vão encontrar bastante isso aqui no eletro. E o terceiro, a taquicardia ventricular. Olha a importância do que a gente falou hoje. O que é taquicardia ventricular? 3 ou mais batimentos ventriculares com frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto. Comumente relacionado à doença cardíaca estrutural, sendo a cardiopatia isquêmica responsável por 50% dos casos. Quanto à duração, ela pode ser uma taquicardia ventricular sustentada, se ela for maior do que 30 segundos. Ou ela pode ser uma taquicardia ventricular não sustentada, se ela for menor do que 30 segundos. E quanto à morfologia, ela pode ser monomórfica, ela tem a mesma característica, todas as extracístoles, ou ela pode ser polimórfica, ela tem várias características, várias extracístoles com pontos diferentes, com várias características. Hemodinamicamente instável ou estável, e ela interfere na conduta. É muito importante porque isso vai interferir na nossa conduta. Pessoal, resumão. A gente falou de taquicardias supraventriculares, ventriculares, arritmia supraventricular, ventricular, tudo aquilo que a gente vai rever. Eu quero que vocês voltem essa aula, ela vai ficar até domingo, assistam de novo, às vezes a informação passa correndo. Está de uma maneira bem resumida, tenta anotar, decora isso um pouquinho, né? Vai pegar, vai aprofundar nisso, pega um livro, estuda, mas está bem resumido. Dentro da prevalência, é isso aqui que vocês vão achar. É isso aqui que vocês clínicos vão achar num eletrocardiograma quando estiverem lá na porta, lá no PA, enfim. Agora nós vamos falar de bradiarritmia, é muito importante também. Então, das bradiarritmias, qual eu selecionei para vocês? Ó, bradicardia sinusal, disfunção do nó sinusal, BAV de primeiro grau, BAV de segundo grau, tipo 1 e 2, e BAV de terceiro grau ou BAV total. Muitíssimo importante, tão importante quanto as taquicardias. Primeiro lugar, bradicardia sinusal. Eu tenho a bradicardia sinusal quando eu tenho uma frequência cardíaca menor do que 60 batimentos por minuto. Pode ser fisiológico. Os atletas, como têm uma força de contração muito grande, o efeito bomba do coração dele é muito forte, então ele não precisa de uma frequência cardíaca muito alta para ter uma fração de ejeção boa. Então o que ele tem? O coração descansa. Ele tem uma frequência cardíaca lenta. Para ele atingir a frequência cardíaca máxima dele, vai... E algumas pessoas até uma maratona. Pode ser causada por efeito farmacológico e ou desbalanço do tônus autonômico, sistema nervoso simpático. Em 15% dos casos, encontra-se IAM em suas primeiras horas, não estando associado a pior prognóstico. Isso é muito importante. Se por acaso, dentro desses 15% dos casos, a gente encontrar bradicardia no IAM, bradicardia sinusal, ele não está associado a pior prognóstico. E geralmente não há necessidade de tratamento específico. A segunda é a disfunção do nó sinusal. Ela é a causa mais comum de bradicardia. É uma das causas mais comuns, então atenção a ela. 1 para cada 600 pacientes acima de 65 anos. É muito comum, a gente vê muito ela. A primária é a mais comum, é substituição de tecido sinusal normal por tecido fibroso. As secundárias, geralmente por fármaco, distúrbio hidroeletrolítico, hipotermia, hipotireoidismo, etc. E o diagnóstico é realizado com Holter de 24 horas ou estudo eletrofisiológico.
E o tratamento pode necessitar de implante de marca-passo permanente. Então esse é um paciente que ele tem o quê? Ele tem síncope. Então você está de plantão, o paciente começa a ter síncope, ele chega no seu plantão, vamos atentar muito, pode ser uma disfunção do nó sinusal, Você pode pedir um Holter de 24 horas ou você pode pedir um estudo eletrofisiológico, que o eletrofisiologista vai fazer esse diagnóstico e vai ser muito importante para o paciente, porque um implante de marca-passo permanente resolve a vida dele, resolve a sintomatologia, resolve toda aquele nervosismo de você não saber a causa da síncope e ele não aparece no eletrocardiograma, ok? A terceira é o BAV de primeiro grau. O que é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau? O impulso atravessa a junção AV mais lentamente. No eletrocardiograma, eu vou ver um intervalo PR maior do que 0,20 segundos. Se é assintomático, ele não necessita de tratamento. Normalmente, ele não precisa de tratamento, BAV de primeiro grau. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um intervalo PR maior do que 0,20. Vocês lembram que aquele segmento PR, para que serve hemodinamicamente aquele segmento PR? Para que a gente tenha um enchimento ventricular muito satisfatório, para que em seguida a gente tenha uma sístole. Aí você vai ver no eletrocardiograma o QRS, para depois a onda ter que a repolarização ventricular. Então é o tempo onde a gente tem um enchimento ventricular. Se ele tiver esse tempo de enchimento ventricular acima de 0,20 segundos, né, então eu vou ter um BAV de primeiro grau. Agora, olha que importante, BAV de segundo grau. Muito importante BAV de segundo grau. Pode parecer complicado, mas eu vou simplificar muito para vocês o BAV de segundo grau, porque é muito importante a gente entender essa dica que eu vou dar para vocês hoje. Eu tenho uma ou duas ondas P bloqueadas. No BAV de segundo grau, eu divido ele em MOBITs 1. Como que é o MOBITs 1? Atenção, ó. O intervalo PP regular, aumento progressivo do PR até o bloqueio da onda P. Após o bloqueio, há encurtamento do intervalo PR subsequente. Então, ó, atenção, eu tenho um intervalo PP regular com aumento progressivo do PR, até que eu tenho um bloqueio da onda P. E após esse bloqueio, eu tenho um encurtamento novamente do PR. No MOBIT tipo 3, eu tenho um intervalo PP regular até o bloqueio da onda P, sem aumento progressivo do intervalo PR. Ficou difícil, né? Vou simplificar. Vocês imaginam que vocês estão de plantão, no pronto-socorro. O MOBITs 1, que é o fenômeno de Weckenbach, o MOBITs 1 é aquele cara que ele chega hoje 1 hora atrasado no plantão, amanhã ele chega 2 horas atrasado, depois de amanhã ele chega 3 horas atrasado, ele vai atrasando, até que ele não vem no plantão. No próximo plantão, ele chega só 1 hora atrasado de novo. Esse é o fenômeno de Weckenbach. Eu atraso um pouquinho, atraso um pouco mais, atraso mais e não venho. No próximo dia eu chego no plantão de novo com aquele atraso de 1 hora de novo. No MOBITs tipo 2, olha só que legal. Eu atraso bastante e não venho no plantão. Entenderam a diferença? Isso é muito legal a gente entender através desse exemplo do atraso. E no BAV de terceiro grau, ou BAV total, a atividade elétrica atrial e ventricular são independentes. O eletrocardiograma não tem relação, não apresenta uma relação entre a onda P e o complexo QRS. Se bradicardia é menor que 45 batimentos por minuto.
o marca-passo temporário está indicado. É extremamente urgente. Olha a dica super quente. Dica de BAV, bloqueio atrioventricular. Presta atenção. Voltei lá, ó. BAV de segundo grau. BAV de segundo grau nós temos dois tipos. Você imagina o plantonista que no Mobitz tipo 1, fenômeno de Wekenbach, ele atrasa um pouquinho, no dia seguinte atrasa um pouquinho mais, no outro dia atrasa mais ainda e no terceiro dia ele não vem no plantão. No quarto dia ele vem atrasado um pouquinho de novo. No Mobitz tipo 2, todos os dias ele atrasa o mesmo tanto e acaba de não vindo. Falta o QRS. E no BAV total, o que o plantonista faz? Um dia ele vem, outro dia ele não vem, um dia ele vem de novo, um dia ele vem atrasado, outro dia ele atrasa mais. Não tem nenhuma relação entre o atraso dele e o plantão que é a sístole e o complexo QRS. Ok? Legal, pessoal. Finalizamos mais uma aula, terceiro dia de aula, arritmia cardíaca. Eu sei que pareceu um pouquinho complexo, mas essa aula vai estar com vocês até domingo. Assista de novo, anote, fale lá no Telegram. Antônio, ficou corrido tal parte, manda para mim esse resumo que você fez, vai ser tranquilo. Até domingo a aula está aqui, dá para a gente ver de novo. Amanhã eu te espero de novo aqui, nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora, 19 horas. Vou lembrar de novo. Convida seu colega, manda o link para ele, fala que ele pode assistir as 3 últimas aulas, que é bem interessante, bem legal, dá uma atualizada, assistir de novo, entrar lá na bio, entrar no Instagram, ganhar o e-book e estar aqui amanhã às 19 horas para assistir a aula, que na minha modesta opinião é a melhor das 4, ok? Grande abraço a todos, eu vejo todos amanhã, 19 horas.